Amém. Vamos orar a esse Deus tão grande. Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, pedimos que agora nos fales também, através da Tua santa e bendita palavra, e nos instruas, Senhor, segundo os Teus propósitos para nós, como individualidades e como igreja, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos guia na Tua vontade, pois é em nome de Jesus, porque oramos agradecidos. Amém. Nós vamos ler apenas um versículo inicialmente. Se encontra em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Jeremias 31, 3. Nos diz o seguinte. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz o seguinte. Ainda escuto o farfalhar de Bíblias. Todos encontraram? Eu quero que você leia esse versículo comigo. Todos encontraram, né? Diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável ou amorável benignidade te atraí. Vamos ler juntos? Vamos? Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu estava meditando nesta mensagem que Deus nos deu, e eu estava pensando, vocês lembram do tsunami que aconteceu lá naquela região do Japão, e adjacências, para lá? Vocês lembram aquelas imagens que vocês viram na TV? Como aquele negócio era forte, não é? Um negócio tremendo, uma força assim avassaladora. Aquelas águas subiram do fundo do mar e varreram a costa. O Japão, Tailândia e tantos outros países ali da região. Lembram disso? Quantas pessoas morreram naquele tsunami? 276 mil. Se não acreditar, vai contar, né, Bruce? Mas muita gente, né? 276 mil pessoas perderam a vida em razão de uma força avassaladora que de fato surgiu. Eu estava vendo outro dia um canal de televisão, não lembro qual, eles estavam mostrando sobre os vulcões, como acontecem. E depois mostraram um vulcão em erupção, descendo aquela coisa vermelha que sai e parece lama, na verdade são rochas, né? Rochas do fundo da terra, era em cima de um morro, né? E embaixo tem uma vila, assim, aquilo lá passou e acabou. Foi uma força tremenda. Eu estava vendo também sobre aviões, eu gosto de avião, e estava vendo sobre construção de aviões militares, e mostraram alguns ataques da aviação americana, principalmente, nessas regiões do Oriente. Negócio louco aquilo lá, né? O cara aperta um botão, assim, você só vê aqueles foguetes saindo e coisas ficando devastadas. Quer dizer, aquilo tem uma força tremenda. E quando eu estava pensando nesse texto aqui, nesse versículo que eu li, e o tema da nossa mensagem é esse aí que vocês estão vendo, eu estive pensando no amor. O amor é mais forte do que tudo isso. O amor é a maior força do universo. Não importa a força militar que um país tenha, não importa a sua força física, não importa a sua força financeira, econômica, nada é maior do que o amor. O amor é a maior força que existe no universo. Não existe nenhuma situação que o amor não resolva. Você sabe que os grandes problemas que acontecem entre as pessoas é exatamente porque as pessoas não conhecem o amor. Se conhecesse o amor, eu tenho para mim que não existiria problemas na Terra. Porque o amor é a capacidade de se dar. O amor é a capacidade de você estar no lugar do outro. É a capacidade de você entender o outro, reconhecer o outro, dar a vida pelo outro. O amor é aquela capacidade tremenda que fez Deus dar o seu Filho por nós. Então o amor é extremamente grande. Os meninos cantaram aqui, nós cantamos com ele. Quão grande é meu Deus, né? E todos vão de ver quão grande é o meu Deus. Mas como Deus se revela na Bíblia? Que poder imenso esse que a gente vê em Deus. Quando você estuda sobre Deus na Bíblia, você vai estudar com certeza os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Onipotência. O que significa onipotência?
Onipotência é? Poder, único poderoso. Todo-poderoso. Isso significa não apenas que ele exerce todo o poder político de governar, mas nele se concentra a própria ideia do poder. Deus é o poder. Quando nós estudamos outros atributos de Deus, por exemplo, Deus é onipotente, mas também é onipresente. Tem um comercial na televisão agora que fala assim: Deus não pode estar em todos os lugares, mas tem um pobre que ele pôs para você cuidar dele, coisa assim. Como é que Deus não está em todos os lugares? Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem a capacidade de, pelo poder, pela grandeza que ele é, preencher céus e terra, de maneira que ele está aqui de uma forma muito especial para receber a nossa adoração, como está no Japão, como está em qualquer lugar do mundo, como está em qualquer lugar do universo. Então Deus é capaz de preencher tudo e ao mesmo tempo ter todo o conhecimento, ter todo o poder, estar presente em todas as coisas. Quando dizemos que ele é onisciente, não é só que ele sabe todas as coisas, mas que ele é a fonte do saber. A Bíblia diz lá em Colossenses que em Jesus Cristo estão escondidos toda a fonte da sabedoria e do conhecimento. Então Deus é muito grande, Deus é muito forte, Deus é poderoso, Deus é extremamente santo. A Bíblia diz que Deus é tão santo que ele não pode contemplar o mal. E ele é poderoso em todas as coisas. Ele governa o universo, ele criou o universo, preserva o universo. Deus é autoexistente. Aliás, Deus é o único ser no universo autoexistente. Todos os outros seres, sejam anjos, dominações, o que existir, homens, animais, coisas inanimadas, tudo que existe foi criado por Deus. Deus não foi criado por ninguém. Deus é um ser autoexistente. Ele não precisa de nada externo para subsistir, para viver. Deus não tem princípio de dias nem fim de vida. Deus é eterno. O que é eternidade? Eternidade é um estado no qual a ideia de tempo não existe. Deus existe por toda a eternidade e por si só. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos muitas características de Deus, atributos de Deus, que o torna muito grande. Mas quando você lê um pequeno versículo, uma pequena expressão num versículo, em 1 de João capítulo 4, versículo 8, a segunda parte do versículo, esse Deus imenso, onipotente, onipresente, onisciente, santo, extremamente santo, o que é que João diz a respeito de Deus? Pela revelação do Espírito Santo? A segunda parte do versículo 8 do capítulo 4 de 1 de João diz o quê? Deus é? Eu disse inicialmente que o amor é a maior força desse universo. Então as pessoas que não conhecem a Deus, quando olham para Deus, acham que Deus é um velhinho bobo, que está sentado no céu, com um cajado na mão, e meio ranzinza. Mas bobão, você engana ele de qualquer jeito. E dizem até o seguinte, que essa mensagem que se prega da Bíblia, de que Deus vai salvar alguns, condenar outros, isso não existe, porque Deus é amor. E Deus sendo amor, então é santo. Essa é a ideia que se passa. Se Deus é amor, ele não vai tomar providência com nenhuma espécie de mal. Se, aliás, ele criou todas as coisas, como é que ele vai destruir o que ele próprio criou? A Bíblia mostra que ele destrói. A Bíblia mostra que, sendo amor, ele também é juiz. A Bíblia diz lá nos Salmos que Deus é um juiz justo e é um juiz que se ira todos os dias. Então, quando a gente fala Deus é amor, e está escrito na Bíblia, de fato ele é essa força avassaladora que é o amor, mas a Bíblia diz em Hebreus também que o nosso Deus é um fogo abrasador. A Bíblia diz também que é muito bom você, quando Davi foi consultado pelo profeta sobre que castigo ele queria que Deus lhe desse por um pecado que ele tinha cometido. E o profeta apresenta para ele algumas opções. Você pode cair nas mãos dos seus inimigos, você pode isso, aquilo. Ou você pode cair nas mãos de Deus. Então o que Davi falou? Que caia eu nas mãos de Deus, porque ele é misericordioso. Então Deus é amor, Deus é misericordioso também. Mas a Bíblia diz que apesar de ser amor e misericordioso, ele não trata o culpado como inocente. E como juiz, ele tomará providência sim. Lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, diz que Deus virá no final de todas as coisas, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então essa ideia boba que se tem sobre Deus, de que ele é amor, não vai tomar providências, ele vai tomar providências. Outro dia até falei um pouco sobre isso, acho que no culto da manhã, nem lembro onde eu falei, mas o que eu falei foi o seguinte: os pais amam seus filhos?
Sim ou não? Não? Né? Tem até as filhas mais bonitas do mundo, né? Os pais amam seus filhos? Aí você senta na sua mesa para almoçar, com sua esposa, os outros filhos, e chega o seu filho e puxa assim debaixo da mesa, ele já tem posto lá embaixo da cadeira uma garrafa de cachaça. Filho menor, 16 anos. Enche o copinho. O pai regala os olhos e fala: que isso, meu filho? Uma cachaçinha, pai, quer aí? Aí o pai vai falar para ele: não, filho, eu amo você, pode tomar sua cachaçinha. Vai fazer isso? O bom pai vai fazer o quê? Vai aconselhar o filho, vai tirar do mau caminho. E se o filho não obedece, muitos pais tomam sérias providências, né? Ou se tomam. E o pai não ama e não toma providências? Por que Deus ama e não toma providências? Deus ama e toma providências. Então eu quero analisar aqui com os irmãos, em poucas palavras, sobre esse fato. Deus é amor. Eu intitulei esta mensagem Foi por Amor. Então eu quero mostrar aqui algumas coisas nas quais Deus revela o seu amor para conosco. Porque o amor divino não é um amor platônico, não é um amor etéreo, um amor que se dissolve no ar, não é um amor dos romances, muito romântico, etc. e tal. O amor de Deus se revela, o amor de Deus é fático, o amor de Deus é palpável, o amor de Deus pode ser visto. E existem alguns textos na Bíblia que mostram aonde o amor de Deus é visto. E em primeiro lugar eu gostaria de analisar com os irmãos o fato da eleição de Deus. Quando você lê a Bíblia, você encontra Deus elegendo basicamente duas coisas especialmente. Em primeiro lugar, a nação de Israel. Em segundo lugar, a igreja. Então você encontra essas provas de amor de Deus, que eu escrevi aqui no meu esboço, que a eleição é a prova objetiva do amor de Deus. Então Deus objetivamente nos mostra, quer dizer, nos mostra com fatos objetivamente, como é que Ele ama e como se revela o seu amor. Quero analisar com você especialmente esse fato da eleição. Por isso eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro do Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Alguém tem dúvida que Deus elegeu Israel? Ninguém tem dúvida? Agora, por que Deus elegeu Israel? Vocês sabem por quê? Qual é a motivação de Deus, segundo a Bíblia, para eleger Israel e não outra nação para cumprir os propósitos dele? Leia aí comigo Deuteronômio 7, 7 e 8. Diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que todos os outros povos, pois eres menos em número do que qualquer outro povo. Mas por quê? O Senhor vos amava. Vos amava ou vos amou, depende da versão. Então, Deus elege Israel por quê? Porque Ele o amou. E diz o texto: e porque quis guardar o juramento que fizeram a vossos pais. Ou seja, o amor cumpre a sua palavra. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13 que o amor jamais falha. Então Deus fala para Israel: eu vos escolhi porque eu vos amei, e também para guardar o juramento que eu fiz aos vossos pais. Ou seja, de duas formas aqui Deus mostra que o amor dele é infinito e imutável. Deus elegeu Israel porque o amou. Agora você pode perguntar também: mas que méritos Israel tinha para ser eleito? Por que Israel e não outra nação? Aqui Deus fala: eu amei você. Essa ideia de eu amei você aqui na Bíblia, conforme está, é como a ideia de você amar o cônjuge. Por que você não amou outra mulher e casou com outra? Por que eu não casei com outra mulher? Porque eu amei minha esposa. Quando eu a vi, eu falei: é ela. Eu sou injusto com as outras mulheres do mundo? Claro que não. Deus é injusto com as outras nações porque Ele amou Israel? Então, essa ideia de amor aqui, como está exposta, é como alguém escolhe o cônjuge,
como alguém escolhe um amigo, como alguém escolhe uma nação. Vocês conhecem um cara chamado Hector Babenco? Quem conhece Hector Babenco? Cara, ele é muito conhecido aqui na igreja, né? Se ele chegasse aqui e perguntasse quem sou eu acho que ele ia ficar meio decepcionado, não ia? Vocês não sabem quem é Hector Babenco? Só minha esposa sabe? Cida também sabe. Quem é Hector Babenco? Cineasta de Hollywood. É chique. Ele nasceu aonde? Brasileiro. Vocês estão ruim de filme, hein? A maternidade. Ele nasceu na Argentina. Mas ele é naturalizado aonde? Brasil. Hã? Vocês estão com medo de falar, né? Sim. Ele é argentino de nascimento, é cineasta, diretor de cinema em Hollywood, e elegeu o Brasil como sua nação. Ele é brasileiro por opção. Então, essa ideia de amor de Deus eleger Israel tem essa ideia também, de escolher uma nação. Hector Babenco nasceu na Argentina não por vontade dele, né? Ele queria ser brasileiro, e quando ele teve a oportunidade, se tornou um brasileiro. Então, Hector Babenco é brasileiro de coração. Ele elegeu o Brasil como nação sua. Essa ideia de Deus eleger Israel aqui é a mesma ideia. Elegeu o cônjuge, um amigo, uma nação. Deus elegeu uma nação para ser a nação que ele queria se revelar de uma forma especial ao mundo. Agora é o seguinte: da mesma forma que Hector Babenco, o que será que ele viu no Brasil? Ele não poderia ser americano? Francês? Inglês? Dizem que são países muito melhores que o nosso, que eu não acredito. Não dizem? Então, mas ele escolheu o Brasil. Por quê? O Brasil tem problemas? O Brasil tem favelas? O Brasil tem corrupção? O Brasil tem Petrobras? O Brasil tem Eletrobras? O Brasil tem Banco do Brasil? O Brasil tem políticos? E por que ele escolheu o Brasil? Porque ele amou o Brasil. De alguma forma ele se encantou com a nossa terra, com a nossa pátria, com o nosso povo, e apesar dos problemas, ele se encantou e escolheu o Brasil para ser a nação dele. Então ele se tornou brasileiro. Essa ideia daí de Deuteronômio 7, 7, 8, que Deus disse que elegeu Israel, essa ideia, o profeta Isaías, falando sobre isso, ele diz que Deus fala para Israel, assim, eu te desposei, ou seja, eu casei com você. Diz, o teu Criador é o teu marido, o teu Redentor é o forte de Israel. Então Deus elegeu Israel porque amou. Isso não tem explicação. Por que você ama? Ninguém explica o amor. Agora, se você imaginar uma coisa, quando nós falamos em amor, nós vamos incorrer num grave problema. Que problema é esse? É pensar em merecimento da pessoa que recebe o nosso amor. Se você pensar em merecimento da pessoa, você não está falando de amor. Porque o amor não exige merecimento. Não é porque a pessoa merece. Aí você vai falar, mas Deus elegeu Abraão porque Abraão era um crente. Abraão é chamado de pai dos que creem. Abraão era um homem de fé, etc. e tal. E quando você abre lá no Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, aí você tem lá a chamada de Abraão, que é muito interessante. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu ser uma bênção, Abraão. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que bonito, você vai falar, mas Deus elegeu Israel por causa da promessa feita a Abraão, e Abraão era um crente verdadeiro. Aí eu pergunto para você, a Bíblia diz alguma coisa mais sobre Abraão? E sobre a família dele? Sobre os méritos da família dele para ter a eleição de Deus, baseada em méritos, se isso pode acontecer? Abre Josué, capítulo 24, versículos 2 e 3, quando Josué, depois da conquista da terra prometida, está discursando a Israel. Veja se houve algum mérito em Abraão ou nos ancestrais dos judeus para que Deus os elegesse como nação. Josué 24, 2 e 3 diz assim:
Disse então Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram, do rio Eufrates, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Quem era a família de Abraão? Que méritos eles tinham? No versículo 3: eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o conduzi por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua descendência e dei-lhe Isaque. Quem era a família de Abraão antes da chamada de Deus? Uma família de idólatras. A primeira vez que Abraão é citado na Bíblia é no capítulo 11, os 3, 4 últimos versículos do capítulo 11 do Gênesis. É a primeira vez que ele é citado ali, na Bíblia, nessas condições. Quando você lê no capítulo 7 de Atos, Estevão discursando, diz que Deus chamou Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus, ou seja, lá na Mesopotâmia, para lá da Babilônia, e naquela região Deus falou para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Aí você acompanha a história de Abraão. Ele sai de Ur dos Caldeus, que fica na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, e vai para a esquerda, lá em direção ao oeste. E eles chegam até Arã, que é a fronteira norte de Canaã. Aí é só atravessar o rio Eufrates, está em Canaã. Quando Abraão sai lá da terra dele de Ur, ele não está exatamente obedecendo a Deus, porque Deus falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Ele leva consigo toda a família. Deus falou: sai do meio da sua família. Ele foi com a família. Aí quando o pai dele morreu em Arã, com 205 anos de idade, foi então que ele trouxe Ló consigo, e não deixou a família. Então que méritos tinha Abraão para Deus eleger? Nenhum. Se existir qualquer mérito no amor, você não estará falando de amor. O amor ama porque ama. O amor não tem explicações. Eu amo você porque você me ama. Deus nos ama porque a gente ama a Deus. Não, Senhor. Deus nos ama porque Deus é amor. É só isso. Deus não só chama, olha, Deus elege. Nós vemos que não foi por mérito nenhum deles, nem dos ancestrais, nem da própria nação de Israel. E Deus preserva-os. No próprio capítulo 31 de Jeremias, que nós lemos no versículo 3, há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno, veja só que Deus fala: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. No versículo 10, o profeta, falando sobre a dispersão de Israel pelo mundo, diz: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Deus está falando da preservação. Deus chama não por causa dos méritos, Deus ama e Deus preserva. Lá no livro de Isaías, capítulo 43, falando sobre a preservação dessa nação que Deus chamou, no capítulo 43 de Isaías 1 a 4, diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Sebá. Visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo, portanto darei homens por ti, e povos pela tua vida. Ou seja, o mundo se acaba, mas aquele que Deus elegeu jamais passará. Tem aquela lenda de Midas, aquela figura grega, que diz que tudo que ele tocava virava ouro. Tem algum Midas por aqui? No Eclesiastes diz que tudo quanto Deus toca vira eterno. Amém? No capítulo 45, 17 de Isaías, só um pouquinho mais para frente, diz: mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação o quê? Eterna. Pelo que não sereis jamais envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Quem imaginar que Israel um dia será destruído, que os árabes acabarão com Israel, que não sei quem acabará com Israel, está completamente enganado. Israel é uma nação eterna, foi chamada por Deus, foi escolhida por Deus, foi eleita por Deus para cumprir os seus propósitos.
E quais os propósitos de Deus para Israel? Você sabe que quando a Bíblia nos mostra que Deus quer se fazer conhecer de todas as formas, e a gente sempre fala de vez em quando sobre isso aqui, que a própria obra criada demonstra a existência do Criador, né? O Salmo 19, que a gente sempre cita, que diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia. Uma noite faz declaração, outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Quer dizer, a criação mostra a obra de Deus. Mas Deus queria se revelar de uma forma ainda muito mais especial. Não só pela criação. Porque mesmo que nós vejamos Deus na obra criada, porque é impossível que não haja um Deus que criou todas essas coisas, é impossível que exista um efeito sem uma causa eficiente, e Deus é a causa eficiente de todas as coisas. Mesmo assim, Deus quis se revelar de uma forma muito especial. E então elegeu Israel. Elegeu Israel para quê? Para revelar-se ao mundo através daquela nação. É através da nação de Israel que Deus manda todos os profetas. Ou seja, a revelação escrita de Deus foi dada aos judeus. Também a promessa messiânica de que Deus enviaria o Redentor para a humanidade foi dada a Israel. O próprio Redentor, o Messias, é de Israel. Então Deus tinha propósitos claros. E quando Deus elege uma nação, quando Deus elege alguma coisa para fazer o que Ele quer, essa coisa se torna completamente indestrutível e eterna. E Deus cumpre os seus propósitos sobre essa nação. E sabe de uma coisa? Eu falei que não foi por nenhum mérito de Israel que Deus elegeu, nem por Ele próprio, pela nação de Israel, e nem pelos ancestrais, porque vimos que antes eles eram de uma raça completamente idólatra, e Deus os chama, e à medida que Deus chama, Deus também se revela, e vai modificando as pessoas a partir da revelação dele, escrita na palavra dele. Agora, o que a gente vê em Israel é o seguinte, que nem tinha méritos antes da chamada e nem depois da chamada. Como era a nação de Israel? Uma nação obediente à palavra de Deus? Pega o livro dos Juízes. Quando eles entraram na Terra Prometida, quando morreu, o livro dos Juízes começa dizendo isso, no capítulo 2, quando morreu toda aquela geração, Josué, Eleazar e os pais que viram toda a obra que Deus realizara, aí diz ali no capítulo 2 que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que Ele tinha realizado. E essa nação levou Israel à derrocada espiritual. Então, depois mesmo da eleição de posse da terra prometida que Deus tinha dado, eles pecaram grandemente. Você lê no livro dos Juízes que eles caem o tempo inteiro no pecado, a nação inteira, eles deixam Deus, adoram ídolos, deixam Deus para lá, etc. e tal. E também depois que Deus elege reis sobre Israel, eles continuam também dependendo do rei, fazendo a vontade de Deus, formalmente, ou deixando de Deus. Então, Deus olha para essa nação, antes não tem mérito, depois também não tem mérito. Eu estava falando que se você fala de amor e pensa em méritos, você não está falando de amor. É necessário, irmãos, que nós entendamos essa ideia do amor bíblico. O amor bíblico não pressupõe que Deus dá um passo, você dá dois para Deus. Isso não existe. O amor de Deus é incondicional. Deus preserva Israel da destruição. E também, quando Deus vê que Israel não cumpre realmente, Deus vê. Deus, na Bíblia a gente vê que Israel não cumpre a lei de Deus. Então o que é que Deus faz? Deus destrói a nação? Não. Sabe o que é que Deus faz? Outro pacto. Lá aqui no próprio capítulo 31 de Jeremias, versículo 31 ao 33, fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Amém? Isso é amor. Antes não tem mérito, depois não tem mérito. E Deus destrói? Não. Deus muda a natureza da pessoa para que eles continuem eternos. Isso se chama amor. Se não for assim, não é amor. Esse amor de Deus
ia ter, de fato, a intermediação do Filho de Deus. Hoje de manhã a Camila leu capítulo 8 de Hebreus, que repete esse texto que eu li aqui em Jeremias, que também está em Ezequiel. E no versículo 6 do capítulo 8 de Hebreus, diz: mas agora alcançou ele, Jesus Cristo, ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está afirmado sobre melhores promessas. Quer dizer, Deus vai mudar a natureza do povo de Israel e de todas as pessoas que se chegam a ele? Vai. Mas de que forma? Através de Jesus Cristo, através do mediador de Deus. Não é coisa que o ser humano faça, é coisa que Deus faz em nós. Amém ou não? Não sei se vocês já tinham pensado nisso, mas eu acho uma ideia extremamente interessante, porque a gente sempre fala o tempo inteiro que Deus é amor, mas a gente não tem noção da extensão do amor de Deus. Parece que Deus nos ama porque a gente faz alguma coisa, porque a gente é bom em alguma área. Não é. A Bíblia diz que o ser humano é caído ou decaído. A Bíblia diz que não há quem busque a Deus, não há nenhum só. De maneira que o amor de Deus se revela nisso. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Santos. Pecadores. Muita gente fala: olha, eu não tenho mais jeito porque eu sou um grande pecador. Eu sempre falo para essas pessoas: você está no caminho certo, porque Jesus veio buscar pecadores. Se você acha que é um grande pecador, Jesus Cristo é um grande salvador. Se você acha que você é um grande perdido, Jesus é o que mais acha pessoas perdidas. Falamos aqui sobre a nação de Israel, e a gente tem muita admiração sobre Israel, sobre o que Deus faz com Israel e tudo, mas é necessário que a gente pense na igreja também. Por que a igreja é a igreja? Como que a igreja veio existir? Sim, nós vemos que Deus chamou Israel, mas é a igreja. Deixa por nossa conta, nossa vontade corrompida, buscar a Deus, encontrar Deus, aceitar Deus, deixar Deus agir. Eu acho gozado. E eu já ouvi muitas mensagens assim: deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Como assim deixa o Espírito Santo? Quem é você? Tipo aqui, lá está, Bia, lá atrás. Se houvesse uma ordem judicial para você comandar uma tropa, para entrar aqui nesse lugar e botar a gente para fora, você ia perguntar a opinião de alguém? Chegava e olha, tem uma ordem judicial, vão ter que sair. E se não saísse por bem, saía. Vocês sabem como, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos pensar agora um pouquinho na igreja. Na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. Eu disse que Deus elegeu Israel baseado no seu amor. Eu disse não, a Bíblia disse, né? E de que forma Deus elegeu a igreja? Será que foi de forma diferente? Vamos ver? Efésios 1, do 3 ao 6. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele quando? Antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Algumas Bíblias têm um ponto e vírgula aqui, os outros vão mais para frente. Mas no grego, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, vírgula, e em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmos, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, ou para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ninguém contesta que Deus elegeu Israel por amor, como a gente viu aqui, mas a igreja também foi eleita por amor. Aquele mesmo amor que Deus teve a Israel, tem a igreja. Qual a diferença entre Israel e a igreja? O plano de Deus, ele segue de uma forma crescente na Bíblia. A revelação de Deus é crescente. Ela não começa e termina no mesmo nível. Ela vai se mostrando crescente. Então, à medida que Deus vai desenvolvendo o seu plano, ele vai revelando a sua vontade. Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, diz que a igreja estava nos eternos planos de Deus, e num determinado momento ele resolveu, então, na plenitude dos tempos, como diz aos Gálatas, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e inaugurou o período da igreja.
Israel recebe a lei de Deus, recebe as ordenanças de Deus, recebe o Messias, e o Messias é para o mundo inteiro. Quando o Senhor Jesus conversa com Nicodemos, no capítulo 3 de João, e versículo 3,16, lá, capítulo 3,16 de João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor Jesus vai desenvolvendo uma conversa com o judeu Nicodemos, mestre da lei, fariseu, que só eles seriam salvos, segundo a concepção deles, só eles seriam beneficiados com o poder de Deus. E no capítulo 3,16 de João, Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira, não só os judeus. É aquilo que no Apocalipse a gente vê. O Senhor Jesus foi enviado a todos os povos, tribos, raças e nações. Diz lá no Apocalipse que Deus chamou esses povos, raças, tribos e nações e nos fez reis e sacerdotes. Não só dentre os judeus, mas dentre os gentios também. Então, quando o Senhor fala para Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, Deus tem pessoas em cada tribo, em cada povo, em cada nação, em cada lugar do mundo. Não só aos judeus, mas a raça humana em geral. E dentre esses, Deus salva pessoas. Então, aqui nós vemos nesse texto de Efésios algumas coisas importantes que eu quero ressaltar. Em primeiro lugar, no versículo 3, diz que a igreja é agraciada com todas as bênçãos espirituais. Vou fazer uma pequena comparação aqui com Israel. E quando o texto fala de bênçãos espirituais, diz que Deus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então já ouvi até muitas mensagens dizendo que Deus, quando chamou Israel, deu a Israel bênçãos materiais, e a igreja só bênçãos espirituais. Não existe um conceito mais errado do que isso. Isso é uma falta grande de capacidade de interpretação da Bíblia. Bênçãos espirituais são aquelas que vêm de Deus, sejam elas de natureza espirituais mesmo, sejam também de natureza material, porque nós somos sustentados por Deus materialmente também. Quem que nos dá emprego, saúde, capacidade de trabalhar? Não é Deus? Então, bênçãos espirituais não só são bênçãos de natureza espiritual, como salvação, redenção, santificação, etc. Mas são todas as bênçãos que vêm de Deus. E a Bíblia diz aqui que Deus deu à igreja, como deu a Israel, como deu a todos os eleitos, Deus abençoou todos com bênçãos vindas do trono dele, das regiões celestiais. E somos agraciados com todas essas bênçãos. E diz esse texto aqui que a eleição de Deus é fundada, a eleição é antes da fundação do mundo, mas com uma finalidade. Para que é que ele elegeu a igreja? Diz aqui no texto que é para que ela seja santa e irrepreensível. Muita gente, quando fala de eleição, imagina, né? Eu vou trazer a imagem outra vez, aquele deusinho lá, velhinho lá, com um cajado na mão, tremendo, né? Como chama aquela doença que tem? Mal de Parkinson. Né? De tão velho que está, tremendo assim. Aí olha para você: eu quero você salvo. Aí salva você. Eu quero você condenado. Condena você. A Bíblia não fala disso. A Bíblia diz que Deus elege com propósito. E qual o propósito de Deus para a igreja? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Olha, não é coisa de agora. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, Deus, quando chama a mim e a você, Ele chama com essa finalidade de sermos santos e irrepreensíveis. O que é uma pessoa santa? Nós tivemos aqui no Carnaval a palestra do pastor Carlos Augusto sobre santificação. O que é santa, segundo a Bíblia? O que é santo, segundo a Bíblia? Santo é uma pessoa que fez determinadas coisas? Não. Santo é aquela pessoa que Deus chama eficazmente para Ele, separa para Ele. E essa pessoa, à medida que é chamada por Deus, eleita por Deus, é santificada por Deus, ou seja, é tornada separada por Deus, também é tornada para uso exclusivo dele. Então ele vai se manifestar ao mundo, desenvolvendo o caráter do seu filho nessas pessoas que ele chama. De maneira que, se você é um eleito de Deus ou assim se considera, você deve saber que o Senhor Jesus chamou você com a finalidade de você ser santo e irrepreensível. Uma pessoa irrepreensível é aquela que não tem nenhum motivo para ser repreendida. E Deus nos chama para sermos santos e irrepreensíveis. Repreensíveis. Deus chama com finalidade. Deus não chama por chamar. Deus não faz absolutamente nada à toa nem em vão.
Então nós somos chamados para sermos de Deus, como diz Judas na sua epístola, versículos 24 e 25, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória, imaculados e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Quer dizer, Deus nos chama e Deus nos capacita a ser santos. Deus nos dá do seu Espírito, Deus nos dá as condições, Deus nos instrui através da sua palavra, nos ensina a fazer a sua vontade. Toda vez que nós não cumprimos a vontade de Deus, nós estamos em falta diante de Deus, porque Ele nos chamou e nos salvou para sermos santos e irrepreensíveis. Pergunto a você e não precisa me responder, responda para você e Deus. Você é um eleito de Deus? Você sabe que Deus elegeu você com esse, dentre todos os propósitos, também com esse de ser santo e irrepreensível? Você sabe que as suas atitudes revelam Jesus Cristo ao mundo, de forma positiva ou negativa? Você sabe que quando você faz a vontade de Deus, Ele é glorificado em você, e quando você não faz a vontade dEle, Ele é blasfemado pelos gentios por causa de você? Deus nos chamou por sua glória e virtude para sermos santos e irrepreensíveis. Diz aqui esse texto que Deus nos adotou como filhos por sua própria vontade e para o louvor da sua glória. Ou seja, às vezes a gente fala do livre-arbítrio do ser humano e a gente esquece que Deus é um ser. Se eu, ser humano, que nasci outro dia, eu acho interessante essa ideia do livre-arbítrio, porque era muito estereotipada, né? Eu nasci aqui no Brasil sem escolher. Eu nasci dos pais que eu não escolhi. Eu tenho um nome que eu não escolhi. Eu tenho uma condição financeira que eu não escolhi. E por que eu tenho livre-arbítrio? Onde está o meu livre-arbítrio? Porque eu posso trocar de roupa? Eu cheguei aqui de paletó e gravata, depois apertou aqui o negócio, tirei meu paletó e gravata. Por isso eu sou livre. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? A Bíblia mostra que eu e você, seres humanos, nós somos caídos no pecado, a nossa natureza é decaída, nós não temos acesso a Deus. A Bíblia diz que Deus está irado contra as nossas atitudes, contra as nossas ações. Deus tem inimigos nessa terra, pessoas que não querem saber de Deus. Não é verdade? Os meninos ontem, os jovens, foram numa casa, na casa da Rosenilda e do Marcos, fizeram um culto lá, e tinha um rapaz que a mãe queria que ele ouvisse o Evangelho, ele ouviu o Evangelho. Até a Rosenilda ficou um tanto quanto chocada. Quando os meninos perguntaram se o rapaz queria confessar Jesus como Senhor e Salvador, o que ele falou? Não. Não. Eu não quero. Não foi? Eu não quero. Uma vez estava até contando para eles, veio um casal aqui, que sempre vinha aqui na igreja, eles iam casar, um casal de noivos, e eles me pediram para fazer a cerimônia de casamento deles. Eu falei para eles, a menina acho que tinha aceitado a Cristo, ela vinha da Austrália, ela tinha aceitado a Cristo lá. Ele não, ele era muito duro para o Evangelho, né? Falei, eu não posso fazer o casamento de vocês, porque a nossa igreja não autoriza que o pastor faça casamentos de pessoas não crentes. Porque existem promessas e tudo que são da Bíblia, só um crente pode prometer o que promete-se no casamento, não é? Aí eu falei, por que você não confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele olhou para mim com uma cara de gozação. Falou, eu já tenho ido em muita igreja. Eu até agora não. Mas ele falou com muito desdém. Até agora nenhuma me convenceu. Eu falei, você sabe por que você não foi convencido em nenhuma dessas igrejas? Porque quem convence o indivíduo que ele é pecador é o Espírito Santo de Deus. E ele não convenceu você. Ele não chamou você. No dia que ele chamar, se é que ele vai chamar, você não tem como resistir. E você vai cair prostrado aos pés dele. A Bíblia nos ensina que a graça de Deus é o fator que inibe a resistência humana. Por isso que nós dizemos que a graça de Deus é irresistível. Quando ele se revela em graça, como se revelou a Saulo, no caminho de Damasco, aquela luz que brilhou sobre aquele homem ímpio naquele momento, e ele cai ao chão, e uma voz que diz, Saulo, por que me persegues? Ele diz, quem és, Senhor? E a partir daquele momento, ele foi completamente transformado pela graça de Jesus Cristo.
Não existe nenhum pecador que Deus queira salvar, que Deus queira chamar, que Ele não chame. Nós não somos nada nem ninguém para resistir a Deus. Nós nascemos ontem, morreremos amanhã. Nós somos palha. A Bíblia diz que na nossa vida é como palha que o vento dissipa. Nós não somos nada nem ninguém. Deus é tudo. Deus é soberano. Deus é grande. Deus é a maior força que existe nesse universo. Deus é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Daniel disse para o rei Belsazar, que pensava que era grande: a tua vida está nas mãos de Deus, a quem você não deu glória. Nós somos meros seres humanos caídos, decaídos, longe de Deus, distantes de Deus. Nós não temos nada para dizer de Deus. Se Deus não se revelasse a nós não saberíamos nem nada a respeito dele. Até porque o ser humano não quer mesmo saber, a não ser que o Espírito Santo toque no coração da pessoa. Aí sim ela passa a querer saber quem é Deus. Antes disso não. Não importa a pregação, não importa a mensagem, não importa quão grande seja. Se Deus não se revela, a pessoa não o conhece. Jesus disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, a salvação é coisa de Deus, é revelação de Deus. Se você é salvo por Jesus Cristo, dê glória a Deus. Louve ao Senhor. Você foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, por iniciativa de Deus. Foi Deus quem chamou você. A Bíblia diz que nós não procuramos a Deus como Adão, quando pecou, não procurou a Deus, Deus procura Adão. Na verdade, Adão se escondia de Deus, como os pecadores em geral, eu e você e todos, se escondem de Deus. Mas quando Deus quer nos salvar, Ele se revela a nós de uma forma especial, através do convencimento que o seu Espírito nos dá e nos chama eficazmente, e nos salva por toda a eternidade. Só para concluir nessas ideias ainda, quando a Bíblia fala sobre a eleição, nós vemos que Deus nos agracia com todas as coisas. Em primeiro lugar, com a salvação, que nesse texto de Efésios diz que foi antes da fundação do mundo. Glória a Deus por isso. E nós vemos o cuidado de Deus também conosco, como era com Israel, quando nos agracia com suas dádivas. É Ele que nos dá sabedoria para viver a vida, Ele que nos dá vida, Ele que nos dá alimento, Ele quem nos dá saúde, Ele quem nos dá rumo, Ele quem nos dá plano, Ele quem guia a nossa vida. Então, a gente vê sempre Deus agindo através nas nossas vidas, pelo seu infinito amor. Agora, só chamando a sua atenção para isso, eu já estou terminando. Uma coisa bem interessante que eu acho na Bíblia, é aquela que está escrita em Hebreus 12, do 5 ao 8. A disciplina de Deus. Quando Deus nos disciplina, será que Ele nos ama? Lembrando sobre a disciplina de Deus, eu quero lembrar um texto de Isaías 59, 22, que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. Você sabe que Deus nos chama, nos salva, Ele quer também comunhão conosco. Mas o pecado quebra essa comunhão. Então o que é que Deus faz conosco quando nós, seus filhos, estamos com alguma atitude errada, com algum pecado na nossa vida, que impede a nossa comunhão com Ele? Sabe o que Ele faz? Ele nos disciplina. Disciplina é ensinar. Disciplinar é ensinar. Então Deus nos chama no escritório dele e nos disciplina. Lá em Hebreus, que eu estava falando, 12, do 5 ao 8, já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes, quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige a quem? Ao que ama, e açoita todo o que recebe por filho. Se estáis sem disciplina, eu vou ler aqui na versão que eu estou vendo, para a disciplina que sofreis, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Quer dizer, até quando Deus nos disciplina, é uma prova do amor dele. Porque se nós não fôssemos filhos, Ele não nos disciplinaria. Deus não disciplina filhos dos outros, só os dele. Então, até quando Deus nos disciplina, como diz o profeta Jeremias, até nos teus juízos
nós esperamos em Ti, Senhor. Então, quando Deus nos disciplina, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer manter uma comunhão maior com cada um de nós e fazer com que nós recebamos as bênçãos que Ele tem para nós. E para concluir, quero dizer o seguinte: das 3 verdades teologais escrita em 1 Coríntios 13:13, agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estas 3, mas o maior destes é o amor. A fé é aquele atributo que Deus nos concede para a salvação. Nós somos salvos pela fé que Ele nos dá, não pela fé que nós temos. Até isso Deus dá. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a fé, esse atributo que Deus nos concede para irmos a Ele, a salvação. E diz aqui em 1 Coríntios 13:13 que a fé e a esperança é a esperança da concretização, da realização do plano de Deus, da redenção final para as nossas vidas. A fé e a esperança na eternidade deixarão de existir, porque nós não precisaremos mais de fé por estarmos na presença do nosso Senhor. Então você não precisa crer no que você está vendo, né? A Bíblia diz que nós não cremos no que vemos. Se você vê, não precisa de fé. Então a fé deixará de existir, como também a esperança, porque você está diante da concretização da realidade divina no porvir. Mas o amor sempre existirá. Quando nós estivermos na glória com o Senhor, nós estaremos diante da própria personificação do amor. Quem sabe aí nós vamos entender alguma coisa sobre o amor. E naquele dia, o amor, que João disse, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, estará fluindo nos nossos corações de uma maneira assim, muito grande. Eu estava falando de manhã na classe para os homens, que a vida, às vezes a gente fala, eu quero que o Senhor volte porque a vida é difícil. Esse não é o motivo que a gente deve desejar a volta do Senhor. A Bíblia fala que Deus vai levar aqueles que amam a sua vida. Então por que eu devo desejar a presença do Senhor? Por causa do meu amor por Ele. Assim como Ele tem amor por nós. Ele disse, eu quero que onde eu estiver, aqueles que o Pai me deu estejam comigo. E esse amor que Ele nos tem, entra nos nossos corações e reflete nele próprio. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então quando nós estivermos na eternidade, esse grande amor de Deus, essa força tremenda, a maior força que existe no universo, estará presente nas nossas vidas, nos nossos corações. E nós seremos agraciados por toda a eternidade com o amor divino. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus faça com que esse amor flua nos nossos corações. Para concluir de verdade, eu só quero citar Efésios 5:1-2, que diz assim, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Ele nos amou, e assim mesmo se entregou por nós. Então que Deus faça fluir nas nossas vidas esse amor. Você quer ser feliz? Ame. Você não espere ser amado ou amada. Ame. O amor se caracteriza pela sua vontade de amar e pelo exercício seu do amor. Quando você amar, as barreiras caem. Quando Deus nos amou, até a barreira do pecado caiu, e Ele veio até nós na pessoa de Jesus Cristo e nos salvou. Amém?